Glória a Deus. Quem não tiver trago Bíblia, lá atrás tem algumas lá, tá? Vai transmitir esse final, né? Já está transmitindo? Já está transmitindo. Dá bom dia pro povo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Ao pessoal que está nos assistindo, a câmera está aqui, né? Como eu falei de outras vezes, eu ainda não tenho muito traquejo falando com transmissão, então vou transitar mais aqui com os irmãos. E por isso que às vezes vou me esquecer de fazer remissão a quem está em casa, mas estejam presentes com a gente em espírito, vamos entender os tempos, as estações, rejeitar todo o fogo estranho, toda a rebeldia. Nós já fizemos um ato profético aqui, quem estava aqui se recorda. Nós renunciamos a todo o manto de rebeldia, de feitiçaria. Nós tiramos isso. Isso não foi algo, nem foi programado, até eu fiquei muito impactado quando aconteceu, como que o Espírito direciona. E já se sabia o que iria acontecer na sequência. Então, nós já fizemos isso. Não vamos voltar para esse manto de feitiçaria, de rebeldia. Porque o caminho disso é caminho de morte. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente ouve, vamos discernir o que a gente ouve, vamos levar para a cruz. O tempo está muito denso, está muito denso. Vamos tomar muito cuidado com as coisas que nós ouvimos. Deixa eu só pegar o óculos. Vocês conseguem me ouvir sem microfone ou é melhor com microfone? Aí atrapalha para a transmissão, né? É isso. Oi? É. Então, como é BD, eu gosto de ficar mais livre para movimentar, mas por causa do microfone eu fico um pouco mais restrito. Então vamos lá, lição 2. Good morning, my brothers. Today we will address the relevance of Christian teaching to be taught in the church. Teaching must be based on the central person of Jesus Christ and can never deviate from that foundation. We must not fall into the trap of presenting Jesus Christ with persuasion of words, manipulative techniques, and hypnotic resources, which, unfortunately, entered the so-called evangelical church. Christian teaching must be based on the demonstration of the power of the Holy Spirit, on the supremacy of the Word of God, through an integral life whose testimony support what is taught. Let us abandon our self-righteous and religious lifestyles and return to the power and sufficiency of the gospel of Jesus Christ. I repeat, today we will address the relevance of Christian teaching to be taught in the church. Teaching must be based on the central person of Jesus Christ and can never deviate from that foundation. We must not fall into the trap of presenting Jesus Christ with persuasion of words, manipulative techniques, and hypnotic resources, which unfortunately entered the so-called evangelical church. Christian teaching must be based on the demonstration of the power of the Holy Spirit, on the supremacy of the Word of God, through the integral life, whose testimony support what is taught. Let us abandon our self-righteous and religious lifestyle and return to the power and sufficiency of the gospel of Jesus Christ. Anybody understand what I said? No? Anybody? Why not? Why not? Vocês conseguiram entender o que eu falei? Apesar da pronúncia não tão fluente. Eu falei o seguinte: hoje iremos abordar a relevância do ensino cristão a ser ministrado na igreja. Lição 2, tá? O ensino deve ser fundamentado na pessoa central de Jesus Cristo e nunca pode se desviar desse fundamento. Não devemos cair na armadilha de apresentarmos Jesus Cristo com persuasão de palavras, técnicas manipulativas e recursos hipnóticos, os quais, infelizmente, entraram nas igrejas ditas evangélicas.
Não devemos cair na armadilha de apresentarmos Jesus Cristo com persuasão de palavras, técnicas manipulativas e recursos hipnóticos, os quais, infelizmente, entraram nas igrejas ditas evangélicas. O ensino cristão deve se basear na demonstração do poder do Espírito Santo, na supremacia da palavra de Deus, através de uma vida íntegra, cujo testemunho respalde o que é ensinado. Abandonemos todo o estilo de vida farisaico e religioso e voltemos ao poder e suficiência do Evangelho de Jesus Cristo. Qual foi mais assertiva? O que vocês entenderam? A primeira fala ou a segunda fala? Mas é a mesma fala, é o mesmo texto. O texto é o mesmo. Mas qual linguagem vocês entenderam? A primeira ou a segunda? Que eu quis demonstrar e provocar os irmãos. Por mais bonito que seja o texto, por mais inspirado que achamos que seja, não adianta esse texto ser falado numa língua que o povo não entende. A mensagem em português é a mesma em inglês. Pode ter algum erro para quem é fluente no inglês, pode ter algum erro aqui de tradução, porque foi Google, tradutor do Google. Mas percebam, não há relevância, não há comunicação, não há assertividade se eu chegar aqui, por mais conhecimento que eu tenha, e eu começar a falar uma língua que vocês não entendem. Eu começar a falar em inglês, vocês não entendem inglês, vocês não dominam o inglês. Que comunicação que vai estar ocorrendo? Que ensino que eu vou estar ministrando se eu ensino numa língua que vocês não entendem? Então o desafio e a provocação é essa. O ensino ele deve ser ministrado, e essa lição 2 é sobre ensino, ele deve ser ministrado numa linguagem que o povo entenda. Isso não quer dizer renúncia a princípios, isso não quer dizer adequação ao evangelho e atualização da Bíblia, não é isso, não é isso. Porque imagine se eu chegar aqui e começar a falar igual uma maritaca, vocês são surdos e mudos. Que ensino é esse? Isso é muito sério. Eu vi um trabalho evangelístico uma vez, quando a gente estava estudando discipulado, através de um livro, e eu fiz uma crítica ao autor do livro. Porque ele foi trabalhar num local onde o uso de drogas era muito intenso, nos Estados Unidos, e ele não conseguiu comunicar nada. Nada. E ele cheio achava que por sua bagagem espiritual, por sua bagagem acadêmica teológica, ele faria um estrondo. Ninguém entendeu nada. E o meu questionamento, a minha provocação foi essa: que pregadores somos nós, que missionários somos nós, se nós não conhecemos o público para o qual nós pregamos, se nós não conhecemos os alunos aos quais nós ensinamos? Isso é falta de respeito. Isso é egocentrismo. Eu confio no meu talento, eu confio na minha capacidade e eu desprezo os meus ouvintes. Irmãos, não, isso não é técnica do mundo. Isso é assertividade no reino. É eu reconhecer a linguagem do outro, descer até o outro, no sentido de que eu possa comunicar Jesus Cristo na essência da palavra de Jesus Cristo. A gente tem que tomar cuidado, porque todos nós somos chamados para ensinar. Em que pese hoje eu estou aqui nessa posição, trabalhando com vocês, todos nós somos chamados para ensinar. Uns têm chamado de mestre, é nítido isso. Mas o mestre nunca, o mestre humano, eu e você enquanto professores, nunca somos o centro. Nunca somos o centro. Quando a comunicação é centrada em mim, eu sou o centro. Está errado. Não há comunicação. Não há comunicação. Conseguiram entender? Conseguiram entender a provocação que eu fiz no início? Abram, por favor, 1 Coríntios 2, de 1 a 5 é o texto base. Por causa do horário, irmãos, a nossa limitação de tempo, muita coisa eu mesmo vou ler, vou fazer as remissões para a gente desenvolver de maneira mais produtiva por conta da limitação temporal. E é interessante, prestem atenção, voltando um pouco aqui nessa assertividade da comunicação, e o que foi falado no início pelo nosso pastor, depois eu acabei reforçando. Está tendo muito ruído, está tendo muito barulho. Por isso que eu falei, prestem atenção no que vocês estão ouvindo, discerno o que vocês estão ouvindo. A gente está ouvindo muita coisa, irmãos. A gente está ouvindo muitas fontes que não são fontes que bebem na fonte que nós bebemos, na fonte do reino. A gente precisa tomar cuidado, está tendo muito ruído, muito barulho. Muito barulho. A gente precisa tomar cuidado, muito cuidado com isso. 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A ressalva, hein? Por causa da espera judaica de um Messias que vinha num cavalo branco, um rei, ia destronar Roma. Por ele faz essa ressalva. E este crucificado. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É Paulo falando, não foi visitar os Coríntios com base na persuasão da sua palavra, do seu discurso, e Paulo era inteligentíssimo. Paulo era inteligentíssimo. Ele tinha talento humano para persuadir. Ele tinha conhecimento humano para persuadir. Por isso que ele faz essa colocação a respeito de si mesmo. Ele foi na manifestação do poder de Deus, do Espírito Santo, pregando Jesus, e Jesus crucificado. E aqui, talvez eu até choque alguns irmãos e não saio da palavra. Irmãos, Corinto é Grécia, tá? Corinto fica perto de Atenas. A gente às vezes esquece, essas cartas quase todas são para igrejas gregas. Atenas e Corinto eram próximas. Hoje, né, na nossa deslocamento, eu estive lá, estive em Atenas, estive em Corinto. É óbvio que com ônibus, transporte veicular é perto. Na época, andando, o cavalo não eram tão próximas, conforme o que nós entendemos hoje por próximos, mas não eram distantes, não tinham de atravessar um mar, um continente. Atenas é Grécia e Corinto é Grécia. Lembra Paulo, lá no Areópago, quando apresenta Deus, o Deus desconhecido? Lembram dessa passagem? Quando ele começa a discursar e eles param para ouvir, Atenas, o centro da racionalidade, o centro da filosofia, do conhecimento humano. E eles param porque estavam ouvindo a nova doutrina. Quando ele chega na ressurreição, porque era novo para eles, e a respeito disso nós ouviremos depois. Embora o autor da revista não entre muito a fundo nisso, vocês vão perceber no tópico 2, aqui tem um outro foco que eu queria passar para vocês. Atenas, Grécia, capital do conhecimento, do iluminismo, hoje, o que nós entendemos por iluminismo, filosofia grega, né? Como está gravando, eu preciso ter um pouquinho de ponderação. Corintos também. Paulo chega lá no Areópago, cai na armadilha grega, porque a mentalidade grega é uma mentalidade racional, que ainda temos essa mentalidade grega. Nós temos essa mentalidade grega por causa da nossa formação. A mentalidade grega ela tem dificuldade de lidar com o sobrenatural de Deus. Ela não lida com o sobrenatural de Deus porque não entra no intelecto humano. E Paulo, no Areópago, ele cai na cilada dos gregos, que ele começa a discursar no nível dos gregos, para poder falar algo que ele entende que eles iriam aceitar, que eles iriam ouvir. Presta atenção que não há manifestação de poder no discurso dele no Areópago. Há manifestação de palavra. Aí ele caiu na cilada deles. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar e quando vai apresentar Jesus Cristo. É a persuasão do Espírito Santo, é a manifestação do poder do Espírito. Porque senão nós caímos em ciladas e vamos querer apresentar Jesus Cristo com base na nossa visão antropocêntrica e não teocêntrica. E aí acabou. Esse foi o erro de Paulo. E é por isso que Paulo fala isso aqui. Porque Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Ele teve experiência lá, de que ele falando com toda a intelectualidade que ele tinha, o Paulo era o cara em termos de conhecimento, ele tinha a capacidade de discursar no Areópago, tanto que pararam para ouvir, ele tinha essa capacidade intelectual de discursar. Só que ele caiu nessa cilada de discursar nessa estrutura grega. E aí ele vai para Corinto, é por isso que ele fala isso aqui. Ele aprendeu a lição lá. Isso aqui não é porque ele está apenas com o outro, porque é grego também. É Grécia também.
Então, eram pessoas que bebiam na mesma raiz, na mesma fonte. Tinham mudanças aqui de comportamento em alguns aspectos? Sim, claro que tinha. Mas é por isso que ele fala, olha, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com humildade, palavra e sabedoria, porque ele tinha caído na cilada anterior e viu que ele foi nessa. E não deu resultado, como ele esperava, né? Segundo a ótica dele. E aqui ele fala, e termina, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A gente precisa tentar. Por isso que ele faz essa ressalva aqui, porque não é Europa que ele caiu na cilada. Ele não apresentou esse poder de Deus como ele apresenta para os coríntios. E lembrando que ambos são Grécia. E aqui a gente vai trabalhar no tópico 2 agora. Irmãos, entenderam? Cuidado com a cilada do racional, tá? Deus é sobrenatural. A sabedoria do homem é loucura para Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. Cuidado com a cilada do racional. É cilada. Cuidado. É óbvio que o culto é racional, precisamos ter equilíbrio. Mas cuidado, o racional não explica a Deus. Não explica a manifestação do Espírito Santo de Deus. Vocês estão lendo a Bíblia, vocês sabem quando você está lendo e salta algo em 3D? Fala, cara, eu nunca vi isso, e está escrito. E parece que o Espírito está comunicando com você ali, que você indói. Fala, pera, deixa eu anotar, deixa eu começar a falar. Gente, isso não é racional. E é uma mensagem revelada ali na hora para você. Isso não é racional. Aí se você fica naquela limitação racional, peraí, você atrapalha o agir do Espírito Santo. Por isso que temos de renunciar a toda a técnica manipulativa, toda a persuasão de palavra. É Ele. Sempre foi Ele. Sempre foi. O Evangelho é Jesus Cristo e sempre bastou. O que passa disso seja anátema. Vamos seguindo aqui. A questão da assertividade na comunicação é que eu vou trabalhar só com a mulher samaritana. Vou usar os dois exemplos, a mulher samaritana e Nicodemos. Alguém abra, por favor, João 4, 10 e 8, João 3, 5 a 8. Quem achou pode ler, por favor, João 4, 10. Ambos textos são muito conhecidos, irmão. Isso. E outro João 3, de 5 a 8. João 3, 5 a 8. Um pouco antes. Quem achou, fica à vontade de falar, por favor. Isso. Nicodemos. Presta atenção às duas abordagens de Jesus Cristo, com a mulher samaritana, com a estrutura de vida adúltera. Os samaritanos não se davam com os judeus, ele vai encontrar com ela num horário que causaria escândalo aos costumes, ele choca, inclusive, os seus discípulos. Com aquilo, ele vai lá só para resgatar essa mulher. Depois ele encontra com um dos principais do judaísmo. E ele vai aprofundando. Se vocês voltarem depois de ler esse texto, à medida que ele vai conversando, tanto com a mulher samaritana quanto com Nicodemos, ele vai aprofundando. Ele vai entrando, parece que no âmago, sabe? No espírito deles. Né? Ele vai entrando mesmo e ele vai aprofundando. Como a gente está trabalhando hoje sobre ensino, a gente precisa, principalmente quem ensina, precisa prestar atenção, como falamos aqui no início, não é persuasão de palavra. É manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. Irmão, a gente precisa estar ligado. Tem hora que o Espírito Santo está fluindo e a gente atrapalha. Já vi isso várias vezes. A gente atrapalha. E o Espírito Santo está fazendo algo espetacular com a igreja, com os ouvintes. Aí eu preparei 10 páginas aqui, mas o Espírito Santo pegou um parágrafo, uma fala, e está ministrando.
E eu preciso trabalhar minhas 10 páginas, porque eu tenho um projeto, um programa, um cronograma para cumprir. E não estou ouvindo o que o Espírito, não estou vendo o que o Espírito Santo está fazendo. E aí eu atrapalho, e às vezes ele está aprofundando em algo que vocês precisam ser aprofundados, em que eu preciso ser aprofundado, e eu, porque sou professor, tenho uma agenda, um calendário, um diário, eu interrompo. A gente precisa estar atento a isso, quem ensina. E todos nós ensinamos. A soberania dele, a manifestação do poder dele. Então, percebeu, cara, que Deus está agindo em algo específico, deixa que ele está aprofundando. Jesus ele vai levando as pessoas a níveis mais profundos à medida que elas vão se desarmando, à medida que essas estruturas vão caindo. E a gente precisa estar aqui, falei, cara, peraí. E às vezes sai de cena. Sai de cena. Deixa o resto com ele. Viu? Deixa fluir. É por isso que é a manifestação do poder, não é persuasão de palavra. Senão aqui vocês vão perceber que aqui fica até fácil. Eu transito muito, eu movimento muito, eu gosto de trabalhar. A classe dos homens já percebeu isso. Eu sempre trago alguma estratégia diferente. Eu movimento a sala, eu envolvo todo mundo. É algo que Deus me deu. É um talento que Deus me deu. Mas isso nunca pode ser o centro. Se não passar pelo filtro de Deus, irmãos, eu não apresento para vocês. Vocês podem ter certeza, tudo que eu faço, até esse texto em inglês, eu submeto. Se Deus não autorizar, eu não apresento. Eu não apresento, por mais facilidade que eu tenha de fazer isso. Eu não apresento. E se tiver de sair, eu saio. Porque senão sou eu, e não pode ser eu. É isso que precisamos entender. Essa assertividade na comunicação, prestar atenção no que os irmãos estão recebendo e ouvir o que o Espírito Santo está falando. Cara, cala a boca. Cala a boca, porque agora sou eu, exclusivamente eu. Cala a boca. Porque a gente gosta de falar, o problema de quem ensina é que ele quer dar lição de moral para todo mundo e quer ensinar todo mundo a fazer tudo. Tem hora que você simplesmente tem de calar a boca e deixa o resto com o Espírito Santo. É sempre ele, irmão. É sempre ele. Ele quem convence, ele quem consola, ele quem confronta, é sempre ele. Nós somos canais, pela misericórdia. Então, prestem atenção no ambiente profético. Prestem atenção no mover profético. Prestem atenção na linguagem corporal das pessoas. Ela vai falar muita coisa. Muita coisa. A resistência, a rigidez. E ouça o que o Espírito Santo está falando. Através dessas linguagens. Sempre com o filtro do Espírito Santo. Sempre. Não com técnica de persuasão humana, porque Paulo caiu nessa e deu no que deu. E Paulo, hein, irmão? Se tinha alguém que tinha intimidade com o Espírito Santo, era Paulo. Apesar de que no início ele estava aprendendo. A gente comete erros, irmãos. Fiquem tranquilos porque a gente comete erros. Outro ponto, e aqui eu vou fazer... Irmãos, eu gosto muito de provocar, tá? Vocês vão perceber isso, somente as mulheres que estão hoje comigo. Eu provoco a religiosidade, as nossas estruturas e, creiam, eu me provoco, tá? Isso é tudo para mim. É para mim... Eu estou no meio, eu estou aqui e estou embaixo também. O que nós, enquanto igreja, enquanto corpo, precisamos entender e discernir é o nível de maturidade de cada aluno, de cada pessoa que nós recebemos. Nós estamos nos preparando para receber uma grande leva de pessoas em níveis diferentes. Para quem está acompanhando a revista, é o 1C. Eu faço as minhas anotações, vou para minhas anotações, tá? Mas está dentro da revista. Ser o tópico 1, letra C. A gente está para receber uma grande leva de pessoas, de diferentes matizes, de diferentes níveis de maturidade na fé e maturidade bíblica, conhecimento bíblico. O que a gente precisa entender? Discernir quem precisa de leite, quem está apto a receber carne. A gente não pode passar carne para quem não dá conta, enquanto alimento espiritual mais sólido, porque precisa de leite, fundamentos da fé. Você apresenta Jesus Cristo, o evangelista apresenta Jesus Cristo, lembra dos 5 ministérios, a pessoa converte, ela vem. Essa pessoa não tem base. Ela tem uma base filosófica humana, antropocêntrica, ela precisa ser ensinada. Então, a gente não pode colocar uma pessoa que vem nessa para em guerra espiritual, na intercessão. Ela não tem um fundamento ainda para isso. Ela não tem estrutura emocional, ela não tem estrutura espiritual, ela não tem estrutura física.
Nós vamos matá-la. Então, ela é uma criança que precisa ser ensinada junto, caminhando, e leite. Leite. Quem trabalha com ensino precisa ter esse cuidado. Porque a gente vai receber pessoas convertidas, novos convertidos, mas vão receber muitas pessoas que vêm machucadas de outros lugares. Não são novos convertidos. É diferente, irmão. A forma de abordar um novo convertido e ensinar um novo convertido é diferente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Novo convertido caminha, leite, fundamento, princípios, base, sempre Jesus Cristo, para todos os níveis, sempre Jesus Cristo. E a pessoa precisa crescer. Precisa crescer. Eu não posso ficar dando leite espiritual a vida inteira. A pessoa precisa crescer. Então, discir, não. Leite espiritual para o nascido de novo, no início da jornada. Paulo fala muito sobre isso. Ele queria dar carne, alimento mais sólido, mas não estavam preparados para receber. Pessoas que já deveriam avançar, que estão mais maduras, carne. E aqui o meu confronto é: irmãos, até quando nós vamos ficar recebendo leite espiritual? Até quando? Isso é comodismo. Isso é medo de envolvimento com o reino. Isso é medo de confronto. Isso é medo de renúncia. Isso é medo de abrir mão do controle. Porque quando você recebe a quem muito se deu, muito será cobrado. Quando você recebe 10 talentos, você vai prestar conta de 10 talentos. E a gente vai fazer igual aquele que escondeu, porque o servo é rigoroso e ruim e vai cobrar? E até o que tem será tirado? Até o que tem será tirado. Então está na hora da gente avançar, irmãos. Chega de leite espiritual. Não porque o leite espiritual é errado, é porque nós já estamos na hora de avançar. Se nós continuamos recebendo leite espiritual, tem alguma coisa errada. A gente precisa aprofundar, mergulhar, abrir mão do medo, renunciar ao medo e renunciar ao controle. Então eu notei que uma igreja cujos membros ficam apenas se alimentando de leite espiritual, sem avançar no banquete, é uma igreja atrofiada, despreparada para os confrontos e desafios dessa era pagã. Irmãos, ao tempo que nós estamos vivendo, a pandemia, a crise, espírito de morte no mundo, no Brasil, em Valadares. Parece que dá para pegar no ar esse espírito de morte, de tão palpável que está. Mas a gente está no leite espiritual. A gente está no leite espiritual. Uma igreja que não sai do leite espiritual é uma igreja atrofiada. É uma igreja atrofiada. Uma igreja atrofiada não vai para a guerra, irmãos. Mas ela vai dar conta de guerra se ela está atrofiada. Então, o desafio que eu faço para os irmãos, o confronto que eu faço para os irmãos, dentro dessa lição de ensino, é: vamos avançar no alimento. Vamos receber carne do Senhor. Não é carnalidade humana, não. É enquanto alimento mais sólido. Porque uma coisa é você ser recém-convertido e ter iniciando um passo. Outra coisa é reino. Uma coisa é salvação, que é o principal. É o principal. Mas se nós já estamos salvos, nós vamos ficar enquanto tempo parados nisso, nós temos de avançar no reino e trazer o reino para se manifestar. E isso é além da salvação. Isso é além. A gente precisa manifestar o reino. E agora, nesse caos, nessa anarquia, é que o reino precisa ser manifestado. Mas como que o reino vai ser manifestado com um monte de crente desnutrido, atrofiado? Porque se limita no alimento, porque não quer se envolver. Porque envolvimento tem comprometimento, tem renúncia, tem entrega. A gente não quer. Porque enquanto você toma leite, você é criança, a responsabilidade é do pai, do seu pai, da sua cobertura. E quando você vai andar com carne, a responsabilidade é sua. É sua. Então você vai avançar sobre as portas do inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O que quer dizer isso? É nós que vamos à porta do inferno, irmão. Não é a porta do inferno que vai vir aqui, não. A porta está lá, é nós que vamos. Não é ela que vai vir para cá, não. Quando a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja, é que nós vamos até a porta do inferno. E nós vamos arrombar. Precisa de alimento sólido, né, irmãs? Então, vão sair do leite espiritual. Amém? É BD, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Inclusive para contrapor. Segundo tópico, também é quem está acompanhando a revista, 2 Coríntios 2, 5. O ensino, já falei, volto nisso aqui, deve ser ministrado com a supremacia do poder de Deus. Irmão, Paulo escreveu isso aqui porque ele fez o outro, né? Ele foi para a persuasão humana. Então, sempre prestem atenção nisso. É a supremacia do poder de Deus. Irmãos, eu tenho vocação para ser professor. Desde os 7 anos de idade, eu falo em público.
E não tenho medo de público. Eu quando subo no altar, vocês não têm noção tanto que eu oro, dá aquele gelinho, chego antes, Deus senta ali atrás corando. Temor, reverência. Mas travar em público, não. É algo que Deus me deu. Graças a Ele, é algo que Deus me deu. Mas, no reino, não vai ter utilidade nenhuma se eu não me submeter à supremacia do poder de Deus. Quando eu faço isso, está íntegro. Eu uso o talento que Ele me deu e Ele aparece. E Ele aparece. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o ensino que não se fundamenta na supremacia, soberania do poder de Deus. Porque eu posso chegar aqui e usar a técnica hipnótica com você, usar a linguagem corporal e eu vou conseguir. Você não vai perceber, eu vou dar comando para você, você vai fazer o que eu quero, sem perceber. Eu já vi isso, irmãos. Eu tenho esse conhecimento teórico. Eu fiz treinamento para isso. Já renunciei. Pela minha profissão, eu preciso fazer essas linguagens. Mas isso não é manifestação de poder de Deus. Não é, isso é manipulação. Isso é Jezabel. Isso é Jezabel. A gente tem que tomar cuidado. É o poder de Deus. Por isso que muita gente se prepara, chega, poxa, eu preparei, uau! Chega aqui e não acontece nada, é um desastre. Aí sai totalmente frustrado. Puxa, mas eu preparei, estudei os grandes reformadores, fui para dicionário teológico, fui para o grego, fui para o original, estudei toda a cultura judaica. Uau, vou dar um show. Vou dar um show. E é um desastre. Porque simplesmente queira dar show. Não subiu debaixo de humildade. E aí acabou. Você vai na sua força, se vira. Nada, não flui. Não flui. A gente vê tanto isso, né? Infelizmente. Não caiamos nessa cilada, irmãos. Não caiamos nessa cilada. E o ensino, ele precisa produzir. O que o ensino precisa produzir, irmãos? Pode falar. Podem falar. Conhecimento, mais o quê? Aprendizado, liberdade. Nosso conceito de liberdade é diferente. Hein? Nosso conceito de liberdade é cristocêntrico. Não é a liberdade que o mundo prega, não. O ensino que não produz conhecimento, não produz liberdade, não produz fruto. Tem alguma coisa desfocada. Lembram da assertividade, da fala em inglês? Por mais robusta e bonita que ela seja, põe em inglês. O ensino precisa produzir fruto, irmão. Precisa produzir mudança de vida, quando ele é baseado na supremacia do poder de Deus. Se o ensino não está produzindo fruto, não está produzindo confronto, a escolha de frutificar é de cada um que ouve. Mas se o estudo não sequer está produzindo confronto, sabe aquela hora que você sai, fala, meu Deus do céu, eu não presto, eu preciso mudar. O ensino produz isso. Quando não começa a produzir, liga o alerta. Liga o alerta. Quem está aparecendo? É o homem ou é Jesus Cristo? Ou é o Espírito Santo? Presta atenção que eu estou sempre batendo nessa tecla. Da supremacia do poder do Espírito Santo. Porque tem muita gente talentosa, irmãos, que vem para o altar, vem ensinar. É só talento humano. Não tem respaldo espiritual. Não vai gerar nada. E o que gera é mudança almática. Toda mudança almática é demoníaca, porque ela não é baseada na cruz. Ela não é baseada no sacrifício suficiente de Jesus Cristo. Toda vez que eu passo para os irmãos que mudem a alma, a autoajuda, e não apresentam o sacrifício de Jesus, que é suficiente, isso é mudança almática. Mudança almática, ela não tem raiz e não tem base em si mesma. Ela não resiste a nenhum vento. Primeiro abalo, a alma vai voltar para o trauma anterior. Mudança almática é mudança antropocêntrica. É demoníaca. A mudança real é cristocêntrica. É a cruz. É a cruz. É a cruz.
Então, tome cuidado com a autoajuda. É ajuda do alto, não é autoajuda, não. Tudo que envolve alma, que não leva a alma para a cruz, renuncia. Todo ensino que envolve alma, mudança almática, cura de alma, que não apresenta a cruz, que não apresenta a morte do eu, renuncia. Porque isso é demoníaco. Isso é demoníaco. A gente precisa tomar muito cuidado. Abra, por favor, Mateus 28, 19 e 20. Texto mais do que conhecido. Quem achou pode ler. Mateus 28, 19 e 20. É a grande comissão, né? É a grande comissão. Pastor, where are you? Que hora que eu tenho de encerrar aqui? Tá bom. Estamos terminando, tá, irmãos? Tá bom. Essa é a grande comissão. Ir, avançar, todos. Isso significa avançar, tá? É movimento também. Movimento. A igreja precisa estar sempre em movimento. Sempre em movimento. Discípulos, batismo, não é em nosso nome. Lembram? Nunca é em nosso nome. Nunca somos nós. Nunca somos nós. Ensinando. Não é só ir. Não é só fazer discípulos. Não é só batizar. É também ensinar. E essa tarefa não é exclusiva, se limita a professor de EBD, a pastor. É nossa. É nossa. Irmãos, talvez, ainda mais nesse quadro, que muitos não querem, não podem, não se sentem à vontade para vir aqui. Quem que você acha que vai ensinar? Ou deveria? Nós. Deveríamos ser nós. Já que as igrejas estão sofrendo nessa situação, com várias recomendações que eu tenho de me policiar aqui, nós temos de ir, irmãos. Mas nós precisamos de alimento sólido, nós precisamos estar dispostos e parar de achar que é só o outro, é só o professor de EBD, é só o pastor, é só a Sílvia, é só os chamados. Não. Essa grande comissão é para todos nós. Mas como você vai ensinar se você não sabe? Você vai dar o que você não tem? Você vai ensinar um conhecimento que você não tem? É cego guiando cego. Vejam que o reino não é raso. Vejam que o evangelho não é raso. A obra não é rasa e a gente fica no raso. Justamente porque ir para o fundo, como Deus manda Ezequiel, envolve comprometimento, envolve renúncia. Se eu me disponho a sentar com você e a te ensinar as bases fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo e avançar com você, a responsabilidade sobre você é minha. Deus vai me cobrar o seu sangue, se eu for irresponsável. E a gente não quer isso. É muito cômodo apenas receber e não semear. E a gente precisa ir semear. Os campos estão áridos sobre a ótica humana, mas estão férteis para nós. Mas eu preciso ir. E a responsabilidade é minha e sua, as suas mãos. Hoje à noite, né, dependendo da direção de Deus, eu vou falar um pouco sobre isso. Mas cadê suas mãos? Para semear e ensinar. Só você vai ensinar o quê? Vai continuar no leite? Atrofiado? Vai ensinar o quê? Um evangelho raso? Um evangelho de autoajuda que não é evangelho? O evangelho é renúncia? É cruz diária, com renúncia diária? É progressão? Então, não acho que no início da caminhada a pessoa vai estar pronta, porque ela não vai. E você vai ter paciência para ela, como tem com uma criança que não sabe escrever um A, um B, um C, escreve com R quando seria 2, com X quando seria Z. Esse é o nível de comprometimento que um mestre, um professor, quem ensina, precisa ter. Entender a limitação, lembra da fala em uma língua que a pessoa não entende? Entender a limitação de quem está ouvindo, caminhar com ele, ao ponto dele escrever sozinho.
E ele caminhar, e aí ele vai ensinar outro. E assim o reino vai se expandindo e o reino vai sendo implantado. Mas eu tenho vocação, explico bem, fico aqui. Aí Deus te coloca no meu caminho, com dúvidas que eu tenho alimento para poder te ensinar, mas eu não quero me comprometer com a sua vida. Vocês acham que Deus não vai me cobrar, irmãos? A grande comissão é para todos. Só que o trabalho de Deus não pode ser feito de maneira irresponsável. Então está na hora de se preparar. Está na hora de se preparar. Chega, né? Desse atrofiamento. Chega. O mundo está respirando morte. Quem tem sopro de vida? Quem tem sopro de vida? E a gente vai ouvir o sopro de vida ou vai ouvir o sopro de morte? Eis que põe diante de vocês a maldição e a bênção, a vida e a morte. Escolham a vida. Escolham a obediência. Lembram o porquê do ato profético? Escolham a obediência. Vá, frutifica. Vá, frutifica. É massa, né? Quando a gente começa a fazer as conexões, quando você começa a perceber o mente profético, você fala, poxa, as coisas vão se ligando. E você fala, meu Deus, então foi por isso. É muito legal quando a gente começa a ver como que Deus é fantástico nesses pequenos detalhes, nessas lições que Ele vai dando. Por isso que a gente tem que estar atento. Ensinar e ser ensinável. Ensinar e ser ensinável. Vamos para o 4. O horário é uma maravilha com a gente. A responsabilidade de quem ensina, a qualidade de quem ensina. Lembra, nosso padrão é a Bíblia, nosso padrão não é o mundo. Eu não tenho formação em pedagogia, mas eu tenho outras formações que me habilitam a ensinar, seja pelo meu talento humano, seja por alguns treinamentos que eu fiz. E de que vale isso no reino? Se eu não tiver uma vida que respalda o meu ensino. Outro confronto. Lembra porque eu falei que muitos de nós não queremos nos responsabilizar com o ensino? Porque a sua vida precisa respaldar o ensino que você ministra. Isso é muito sério. Aí a gente sabe que é isso. E aí a gente não quer, porque a gente não vive. Vai ser farisaísmo, vai ser religiosidade, vai ser hipocrisia. Porque à medida que eu estou falando com vocês aqui, a palavra está voltando contra mim. No sentido de que ela também está me furando, no sentido de ir no âmago, separando alma e espírito. Ela está fazendo isso comigo também. E aí, a responsabilidade é minha. No sentido de que a minha vida precisa respaldar. Então, quem ensina, e lembrem que o ensino na grande comissão é para todos nós. Uns têm isso como chamado específico, mas enquanto grande comissão é para todos nós, a sua vida precisa respaldar, irmãos. Então, precisa haver fidelidade, precisa haver coerência. Eu não posso chegar aqui e começar a falar sobre os grandes reformadores, porque eu não tenho conhecimento sobre isso. A gente precisa também entender naquilo talento que a gente flui. Começar a falar sobre a história dos grandes reformadores. Eu não tenho conhecimento sobre isso, eu não estudei sobre isso, não é o que me atrai, não me atrai. Não é o que me atrai. O que me atrai são outros focos, um foco mais profético, um foco mais espiritual. Eu vou ficar falando de grandes reformadores se eu não gosto? Quando for necessário, eu posso até me preparar. Mas vocês vão ver a diferença. Vocês vão ver a diferença. Mas eu preciso ter vida. A minha autoridade está naquilo que eu vivo. Por isso que eu posso chegar aqui e fluir com muito mais naturalidade quando eu falo de alguma coisa profética, por causa de uma autoridade, uma autorização, um reforço e um chamado espiritual. Agora, quando você não tem autoridade naquilo que fala, irmãos, é teoria. É teoria. Então, eu e você precisamos ter uma integridade de vida que respalde o ensino. Senão, é fardo, é jugo farisaico sobre o outro. Estão entendendo a responsabilidade do ensino, que é nossa? Que é nossa. Então, a gente precisa parar de fugir. 1 Coríntios 4, 1. 1 e 2, por favor. 1 e 2. Pode haver, me permitam ler na minha versão.
que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Lê o 2, por favor. Há requisitos, irmãos. Há requisitos. No 1, nós somos ministros de quem? Eu não sei como está na versão de vocês. Nós somos ministros de Cristo. Então, nós não somos ministros de nós mesmos. Amém, irmãos? Eu não sou ministro da minha formação jurídica, do meu cargo de magistratura. Eu não sou ministro do meu conhecimento, da minha técnica. Eu sou ministro de Cristo. E de quem é dispensa? Nós somos dispenseiros. De quem é dispensa? De quem é dispensa? De Deus. De quem é o ensino? De Deus. Não é nosso. Não é nosso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Irmãos, que autoridade eu e você teremos, volto nesse aspecto, se não vivermos aquilo que ensinamos? A sua palavra, a minha palavra, ela é referendada pelas nossas atitudes? A sua palavra e a minha palavra é referendada por nossas atitudes? Lembram Jesus Cristo, quando fala que o inimigo vinha, e ele em mim nada tem? Gente, isso é tão poderoso. Jesus falou que o diabo nada tinha nele. Irmãos, nós podemos falar isso. Vamos ser sinceros. Eu e você podemos falar que o inimigo nada tem em nós. Será que a gente pode falar isso? Quantas áreas das nossas vidas nós ainda não renunciamos ao controle? Por isso que, lembram quando eles falam, nossa, ele fala como quem tem autoridade. As pessoas reconheciam que Jesus tinha autoridade na fala. Ele fala como quem tem autoridade, por quê? Ele tinha vida que respaldava o ensino. A sua fidelidade com o ensino precisa ser respaldada na sua vida, e a sua autoridade precisa ser respaldada pela sua vida. Senão é farisaísmo. O que adianta falar, irmãos, vão respeitar o princípio de autoridade, princípio de hierarquia, princípio de honra, se eu desonro? Vão respeitar o altar, se eu desonro o altar? E eu sou autoridade. Aqui eu me submeto à autoridade. Ontem nós fizemos um trabalho, fomos lá orar. Tinha alguém ali na liderança. A gente tem que se submeter. E aí, que autoridade que eu vou ter para ensinar para vocês princípio de honra, princípio de autoridade, se eu sou rebelde? Se eu desonro? É hipocrisia. É hipocrisia. Então, querido, viu por que a gente precisa para o mais sólido? E vai ter de mergulhar, porque Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar como já tem cobrado. Então está na hora de sair desse leite. Está na hora de sair dessa base. Até quando nós vamos ficar nessa base? Primeiro a gente precisa tê-la. A gente precisa ter base. Senão não dá. Vai ruir, é areia. Mas até quando, irmão? Até quando a gente vai ficar nesse leite? Num mundo que precisa de algo que a gente tem para dar, de um sopro de vida que a gente tem para dar. E envolve comprometimento, ensino envolve comprometimento, ensino envolve autoridade de vida, envolve manifestação exclusiva do poder de Deus, não persuasão racional, não persuasão grega. Queridos, quando eu já coloquei aqui há muito tempo atrás, ficou péssimo para mim, porque eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Mas é há muito tempo atrás, porque eu estou com 46, então são 29 anos atrás. Eu tive um sonho, eu ainda não tinha esse conhecimento do profético, então não tinha tanta experiência, e eu tive um sonho muito denso. Eu sonhei que haviam demônios ensinando dentro da igreja, e não eram e era na IBD. Eu lembro com muita nitidez disso. Eram pessoas, né, seres humanos, mas na verdade eram demônios. E eu lembro do Inário. Né, eu sou da época do Inário, tá, irmãos? A juventude que está lá em cima não vai lembrar disso, de harpa. Eu amo, né, Rui de Cruz. Né, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Isso eu tomo como lema de vida. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu lembro que eu vi o Inário e tinha alguns hinos que estavam com óleo e outros não.
O que significa isso? Entrou ensino de demônio dentro da igreja. Eu tinha 17 anos, não estava como estamos hoje. Entrou ensino de demônio dentro da igreja. Dentro da igreja, irmão, não estou falando de mundo. Eu vi, foi a igreja. E eram professores ensinando ensinos de demônio. Irmãos, se você não ocupar, alguém vai ocupar. Quando você liberta uma pessoa, expulsa o demônio e limpa a casa. Se a casa não é ocupada, o que acontece? Quem saiu, vem e traz mais 7. Piores do que ele. Não é 1 mais 6, não, irmãos. É quem saiu e mais 7. Ou seja, a casa limpada, ela precisa ser preenchida. Ela precisa ser ocupada. Então, quando eu e você não ocupamos o espaço que nós devemos ocupar no reino, e outra pessoa não se levanta, as trevas vão querer ocupar. E ensinos de demônios sendo inseridos dentro da igreja porque nós não queremos comprometimento, porque nós queremos ouvir, temos comichão de ouvir o que nos agrada e não temos mais paciência para a sã doutrina, não queremos mais ouvir a sã doutrina, o ensino demoníaco entrou. E até quando? Porque esses a Bíblia manda calar. A gente não tem de ouvir ensino demoníaco, irmão. Esse a Bíblia manda calar. Deixa eu só ler esse texto. Só que eu e você não ocupamos o espaço de ensino que é nosso, não nos alimentamos o suficiente para ocupar esse espaço de ensino. E as trevas acabam ocupando esse espaço. Deixa eu só achar o texto aqui. Tito 1, 10 a 11, porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, religiosos, principalmente os de dentro, aos quais convém tapar a boca. Homens que transformam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. A Bíblia não tem meias palavras. Então, esses homens faladores, enganadores, principalmente os da circuncisão, os de dentro, que estão negando a doutrina, que estão negando a suficiência do sacrifício de Jesus, eles têm de se calar. Eles têm de se calar. A gente não tem de ficar ouvindo, é cale-se. Se um anjo vos pregar outro evangelho, que seja anátema, que seja anátema. 2 Timóteo 4, 1, 5. Conjure-te, pois, diante de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é julgar vivos e mortos, que na sua vinda e no seu reino, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo, e já chegou, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, não são pessoas iletradas, doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, ser sóbrio em tudo, faz a obra de um evangelista, vá, cumpre o teu ministério. Irmãos, esse tempo chegou. Esse tempo de que não suportam mais a sã doutrina, e tudo é desculpa. Tudo é desculpa, é pandemia, é crise, é leito de UTI, não estou em momento algum menosprezando, não estou em momento algum tirando o peso dessa situação, pelo contrário. Mas isso não pode ser desculpa. Isso não pode ser desculpa para a gente ensinar essa doutrina, para ficar buscando teorias e teses e doutrinas humanas para nos dar respaldo almático para suportar essa situação de crise, essa situação de pandemia. A gente não tem de ficar buscando doutores humanos em ciência humana para ter refrigério na alma, para ter refresco na alma. E aí a gente vai ouvir doutores humanos, persuasão humana, que nega a suficiência de Jesus Cristo. Se Cristo nos chamar para a glória hoje, amém. Se Ele quiser que a gente ainda suporte alguma coisa, e tudo indica que vai piorar conforme Apocalipse, amém. Mas quem eu e você estamos ouvindo? O que eu e você estamos ensinando? O que eu e você estamos ensinando? Há muito ruído. Há muito ruído filosófico, há muito ruído grego, há muito ruído racional. Cadê a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus que eu e você devemos exercer?
Cadê o ensino respaldado na vida e na autoridade do testemunho que eu e você devemos exercer? Cadê a igreja musculosa? Cadê a igreja forte? Cadê a igreja preparada para avançar sobre as portas do inferno e trazer esses mortos de volta e falar: revivam, revivam? É o mundo que vai fazer isso? É o mundo que vai profetizar a vida nesse caos? Ou sou eu e você? Sou eu e você. Mas até quando nós vamos ficar atrofiados? Até quando? Esse é o confronto, esse é o desafio, dentro de uma perspectiva de ensino. Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, querem pontuar alguma coisa? Estou num estouro. Querem falar alguma coisa? Vamos crescer. Vamos crescer. Deus tem alimento sólido para nós. Vamos nos preparar para recebê-los, porque a seara é muito grande. E quem tem alimento somos nós. Amém?